Irmãos, então, estamos aí terminando, né, esse bloquinho aí do Pai Nosso, referente ao pão nosso de cada dia. E na última aula, me lembro muito bem que nós paramos na análise de Hebreus, no capítulo 13, em que eu apresentei para vocês lá, que o autor dos Hebreus faz referências ali a Deuteronômio, a Josué, né? Acho que até coloquei na luz aqui, e ele faz uma referência exatamente em seu aspecto material, de provisão do Senhor, como sendo aquele que não deixaria faltar nada para o seu povo. Mas eu citei Hebreus capítulo 13 porque ali tem uma curiosidade, né? O autor dos Hebreus, na nossa tradução não dá para perceber muito bem, Hebreus 13:5, né? Na nossa tradução não dá para perceber muito bem, mas você tem 5 negativas no grego ali, no texto grego, o que fortalece a ideia de que o abandono de Deus é algo absolutamente impossível, né? A tradução da Marina foi nunca, nunquinha, né? Nunca, nunquinha, jamais me abandonarei, uma coisa assim, enfim, é mais ou menos isso mesmo, né? Tratando da impossibilidade do abandono de Deus. E ali o contexto fala todo de provisão material. Os crentes estavam sendo perseguidos, seus bens estavam sendo espoliados. Então Deus estava ali, através do autor dos Hebreus, prometendo uma provisão de cuidado material para o povo. E é isso que a oração do Pai Nosso, nessa passagem, está ensinando, né? Que Deus é aquele que provê o nosso sustento diariamente. Tá? Eu vou concluir hoje, se Deus permitir, essa partinha, e aí a gente já avança para o perdoa as nossas dívidas, tá? Se a gente conseguir. Bom, se vocês deixarem. Então, eu gostaria de iniciar com um comentário do Carson falando sobre essa passagem. Ele diz assim: a oração é para as nossas necessidades, não para a nossa ganância, e para um dia de cada vez, refletindo o estilo de vida precário de muitos trabalhadores no século I, que recebiam por dia. Vocês lembram das parábolas, né? Que Jesus fala dos trabalhadores que foram para a vinha. Um foi no começo do dia, outro no meio do dia, os últimos no fim do dia. Todos receberam no fim do dia o seu pagamento. Então, antigamente, eles recebiam diariamente, né? Isso era o denário. O denário era o valor de um dia de trabalho. Por isso que Jesus faz a oração, nos ensina a orar pão nosso de cada dia. Já também fazendo uma referência ao próprio método de pagamento do período ali do segundo tempo, que era o pagamento diário. E olha que interessante. Olá! A Kelly! Olha os visitantes também ali! Visitantes! Bate bem. Não posso cortar o cabelo que os caras chamam de visitante. Visitante, é um visitante. Não, falei visitante que você falou, né? Vamos lá. Então, aí, ó, chegou bagunçando. Era assim que funcionava o relacionamento. Era assim que funcionava o relacionamento empregatício no período do segundo tempo, né? As pessoas recebiam por dia. Hoje recebe por mês ou quinzenalmente, né? Antigamente você recebia por dia. E aí, o Carson diz o seguinte, ó. Refletindo o estilo de vida precário de muitos trabalhadores do século I, que recebiam por dia e para os quais alguns dias de doença poderiam representar uma tragédia. Quer dizer, se a pessoa recebesse por dia, se ela ficasse doente por alguns dias, ela ficaria vários dias sem receber, ou alguns dias sem receber. Isso prejudicaria completamente a vida econômica da pessoa. É mais ou menos o que o Uber passa, né, Luiz? É mais ou menos isso. Não trabalhou, a pessoa não só deixa de ganhar, ela tem que gastar às vezes, né? Então, quer dizer, ela perde 2 vezes. Então, essa oração também reflete essa condição na qual essas pessoas estavam envolvidas ali. Diante de tudo que a gente tem estudado a respeito dessa petição, eu não acredito, como professor de vocês, que seja necessário a gente tratar aqui da nossa responsabilidade diante dessas verdades que nós temos ouvido. Porque quando se trata de aprender a respeito de Deus ser um provedor, aquele que cuida de nós, que não vai deixar faltar nada para a gente, isso nunca deve ser entendido, né, por um cristão verdadeiro como uma espécie de justificativa para responsabilizar Deus, né, diante da nossa preguiça.
Verdade? Então alguém pode falar assim, não, Deus é meu provedor. Então isso significa dizer que eu não preciso trabalhar. E o apóstolo Paulo diz exatamente o contrário nas suas epístolas. Quem não trabalha, então também não coma. Você quer ter o que comer? Então seja um trabalhador. A gente viu na aula passada que um dos tripés puritanos para a prosperidade era exatamente esse, né? Trabalho, poupança e frugalidade. Então a gente precisa recondicionar a nossa percepção a respeito do trabalho. O trabalho é um aspecto, né, da nossa vida, um aspecto da nossa vida religiosa também. Nós trabalhamos para Deus, não trabalhamos para o homem. Então isso não deve ser uma justificativa para a preguiça, para a falta de planejamento também, ou má administração financeira. Né? Tem muitas pessoas que são péssimos administradores da vida financeira e depois que a vida está toda bagunçada, a culpa é do diabo, né? O diabo se levantou, o diabo não tem deixado ele. Então, na verdade, são pessoas que não administram direito os seus bens, são irresponsáveis na administração. E várias parábolas de Jesus ensina sobre a prudência quanto à administração também dos nossos bens e dos nossos pertences. Eu acredito que não seja necessário a gente entrar nessa seara para tratar dessas questões, né? Eu acho que isso são questões óbvias para todo cristão verdadeiro e sério, né? Não precisa, né? Concordam comigo? Vocês sabem a respeito dessas coisas todas, né? Vamos lá. E algo, só para a gente concluir essa partinha, algo importante para a gente refletir a respeito dessa oração do Pai Nosso, especialmente no pedido do pão nosso de cada dia, é que há várias referências intercambiáveis no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus, ele multiplica os pães também para aquelas pessoas que estavam passando fome, estavam caminhando com ele já por um longo tempo, tiveram fome, e os discípulos falaram: Senhor, as pessoas estão com fome. E Jesus então multiplica os 5 pães e 2 peixinhos e alimenta ali, multiplica, né, os pães e os peixes e alimenta uma multidão, já fazendo também uma referência ao maná do deserto, né, suprindo a necessidade do povo. Esses milagres que Jesus faz... Deu ruim? Tá cortando as costas. Você tá... Agora tá tudo bem. Esses milagres que Jesus faz... eles são milagres de alto teor cristológico, né? Jesus multiplicar pães. A gente deve ler esses textos sabendo que esses milagres eles possuem alto teor cristológico, mostrar exatamente como Cristo é o Messias enviado por Deus e, inclusive, relacionar Jesus ao Deus do Antigo Testamento. Quem era aquele que provinha para as pessoas do deserto, não deixava faltar o pão? Yahvé. Jesus, quando faz isso no Novo Testamento, todo mundo já estava orando, falando: poxa, esse Jesus, ele é semelhante a Moisés aqui, né? Há uma relação entre esses milagres com aquilo que foi operado no Antigo Testamento. E não somente isso. O próprio Jesus, em João capítulo 6, ele mesmo diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então há também uma relação cristológica, no sentido de próprio Jesus ser essa provisão. Eu não estou querendo aqui, gente, espiritualizar a passagem, tá? No sentido de alegorizar a palavra pão. Estou dizendo que existem referências no Novo Testamento que aplicam ao próprio Jesus como ele sendo o pão da vida, né? E vou ficar de pé de novo, Maria. O John Stott, quanto a isso, olha o que ele fala, que interessante. O pão nosso de cada dia, essa expressão, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele diz o seguinte: alguns comentaristas do passado não conseguiam crer que Jesus pretendesse, presta atenção nisso, pretendesse que o nosso primeiro pedido fosse literalmente o pão para o corpo, no caso, né? Parecia-lhes impróprio, especialmente depois dos 3 nobres pedidos iniciais pela glória de Deus, quer dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, santifica o teu nome, depois de pedidos tão nobres, tão elevados, né? Depois que nós pudéssemos descer tão abruptamente a uma preocupação tão mundana e material. Poxa, os 3 primeiros pedidos são tão sublimes e agora pedir pão, né? Por isso, o que eles faziam? Eles alegorizavam a petição, né? Diziam que o pão a que ele se referia deveria ser o pão espiritual, Cristo. Os primitivos pais da igreja, tais como Tertuliano, Cipriano e Agostinho, pensavam que a referência era
ao pão invisível da palavra de Deus, ou a ceia do Senhor. Ou a ceia do Senhor. Jerônimo, estou até conversando com o Kel sobre isso hoje, Jerônimo traduziu na Vulgata Latina a palavra grega usada para cada dia aí, como monstruoso adjetivo supersubstancial. Ele traduziu cada dia por supersubstancial. Então, na tradução da Vulgata seria mais ou menos assim: dá-nos o pão supersubstancial. Por que isso? Não fala nada aqui, acho que a gente já comentou sobre isso. Linguarudo. Por que ele traduziu? Dá-nos o pão supersubstancial. Da doutrina da consubstanciação? Da transubstanciação. Ou seja, eles acreditavam que o pão da Eucaristia se transformava no corpo de Cristo. Literalmente. Então, comer do pão seria comer de Cristo, comer da carne literalmente de Jesus. Mas os católicos não acreditam assim hoje. Exato. A tradução da Vulgata, que Jerônimo traduziu, é a tradução que os católicos usam. É a tradução do latim. Tá? Então veja, há um salto, como diz o John Stott, monstruoso, que ele apelou, não existe, né? Não existe, tá? Ele continua dizendo: devemos ser agradecidos pelo entendimento maior, equilibrado e bíblico dos reformadores. O comentário que Calvino fez sobre a espiritualização dos pais da igreja foi, olha o que Calvino fala: isso é extremamente absurdo. Esse tipo de interpretação, completamente absurda. Lutero teve a sabedoria de ver que o pão era um símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação desta vida, como o alimento, a saúde do corpo, o bom tempo, a casa, o lar, a esposa, os filhos, e o bom governo e a paz. Isso significa pão, como a gente já aprendeu aqui, né? E provavelmente deveríamos acrescentar que, com o pão, Jesus quis se referir às necessidades e não aos luxos da vida. Então a gente conclui aqui pensando do seguinte modo: o pão deve ser entendido literalmente. Óbvio que existe uma figura de linguagem aqui, nós avaliamos aqui, que é a metonímia, né? Que você toma uma parte pelo todo. Pão significa então todo sustento, a provisão, o cuidado de Deus para nós no sentido material. Não deve ser entendido como algo espiritual, não dessa passagem. Há passagens que realmente fazem uma ligação de Jesus sendo como o pão da vida, não essa. Então, aqui pão significa, de fato, a provisão física, tá bom? Quanto àquilo que a gente havia discutido sobre riqueza e pobreza, a quem Deus favorece mais, né? Deus favorece mais aos pobres ou aos ricos, ou se é pecado ser rico, ou pecado ser pobre. Eu vou ler uma passagem aqui do Craig Blomberg, naquele livro que eu citei para vocês, Nem Pobreza Nem Riqueza, em que ele trabalha essa relação de ricos e pobres. O menino tá como hoje, né? Ele diz o seguinte: eu preciso estar pensando em vocês aqui, viu? Deixa a criança para lá. Ó, Blomberg diz o seguinte: nas escrituras, nenhuma pessoa pobre e ateia é exaltada como modelo de imitação. Nenhuma pessoa pobre e ateia é exaltada como modelo de imitação. Nenhuma pessoa religiosa rica, generosa e compassiva no uso da sua riqueza é condenada. Então Deus não exalta o pobre pela sua pobreza, como Deus também não exalta o rico pela sua riqueza. Tá? Mas em um número impressionante de exemplos ao longo da história, pobreza e fé andam de mãos dadas. Assim como riqueza e incredulidade. Alguém pode discordar disso aqui? Não dá, né? Não há conexão inerente entre os itens de cada par, apenas tendências recorrentes. Os ricos não são necessariamente maus, mas com frequência os bens excedentes levam as pessoas a imaginarem que tais recursos materiais podem assegurar o próprio futuro e assim passam a ignorar Deus, de quem vem qualquer segurança verdadeira. Essa certamente era uma tendência no antigo Israel. Então ele conclui aqui dizendo que na verdade não há um problema necessariamente em ser rico ou ser pobre, mas o problema está no coração do ser humano. No entanto, existe um número, como ele mesmo diz, absurdo de textos bíblicos que fazem uma conexão entre pobreza e fé, e riqueza e incredulidade. A gente deve se atentar para isso, bom? Conforme a análise que a gente fez aqui na aula passada. Então eu acho que aqui a gente conclui essa parte do pão nosso de cada dia. E antes de avançar para o perdoa as nossas dívidas, vocês têm alguma pergunta? Algum comentário? Ficou alguma dúvida em relação a isso?
Tá tudo certo? Entenderam bem? O que significa pão ali, então? Necessidade básica. As nossas necessidades básicas. Eu posso olhar para essa passagem e interpretá-la como se estivesse se referindo a Jesus como pão celestial? Ou a ceia, por exemplo? É um salto lógico. Hã? É um salto lógico. É um salto hermenêutico. Pirueta hermenêutica. É uma pirueta hermenêutica. Não dá, Kelson? A gente tem essas três interpretações aí, né? Que são as duas são descartáveis e essa a mais aceitável. Né? Isso. Nós não podemos descartar as outras duas que não existam, né? Existe a questão de achando que o próprio pão da vida, o próprio Cristo. A gente sempre tem que olhar realmente e aquilo que você sempre fala, olhar para o texto e ver o que ele está falando. Isso, o que o texto está dizendo. Tem que mudar aquilo ali. E a questão, a questão de Êxodo, capítulo 16, versículo 14 e 15, que trata basicamente essa ideia que Jesus estava trazendo aí, né? A questão do pão, da necessidade diária, e a qual devemos ser dependentes do próprio Deus, dando pão diário, né? Exatamente. Então é isso, tá? Eu acho que acaba fazendo, querendo ou não, uma ligação direta, né? A ligação existe. Tipo assim, é Jesus no sentido de que ele é a provisão. Isso, Ele que é o básico que a gente precisa, a gente só precisa de Deus. Exatamente. Não dá para negar, como o Kelso falou, que é uma camada cristológica. Aquilo que a gente estudou em outra aula, né? Você pode olhar para o texto como uma camada mais distante. Mas é porque se você espiritualizar de uma vez, você vai pensar que Deus não se importa com as suas necessidades básicas, né? É uma interpretação alegórica platônica, né? Você já joga a responsabilidade sobre uma espiritualização de uma necessidade física. E isso não é correto. Dentro desse texto, uma hermenêutica honesta interpreta pão como uma provisão diária, né? Eu acho que é a maneira mais coerente de olhar para esse texto, tá? Também uma que dá base a isso, também é quando Jesus foi tentado no deserto. Ele fala, nem de pão verá amor, Nem né? só de pão verá muito bem. O pão ali é o quê, né? Exato, necessidade. É necessidade básica, porque Jesus estava com fome. E Satanás ofereceu a ele a possibilidade de transformar as pedras em pães, né? E não, sei lá, transformar a pedra em você mesmo, né? Agora ela trouxe uma contribuição maravilhosa. Você pode até ir pra casa, já. Você pode falar, você já falou. Zerou a vida. É, Marina. Vamos lá. Então a oração continua aí, né? Dizendo o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Gente, o que tem para falar nessa passagem aqui é um negócio infinito. E claro que eu vou falar tudo. Até o senhor voltar estaremos E eu nessa não tô com parte. pressa, não tô com pressa. Não precisa agora, obrigado. Esse, portanto, né, perdoa as nossas dívidas, é o segundo pedido do segundo bloco do Pai Nosso. Lembra do primeiro bloco, com as necessidades, né, relacionadas à glória de Deus, o segundo bloco relacionadas às nossas necessidades. Até o pronome muda ali, de teu nome, teu reino, tua vontade, para nós, pão. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Então, os pronomes mudam ali, representando exatamente o objeto, né, das nossas necessidades. Tá bom? E aqui, para iniciar a nossa discussão, percebam que Jesus usa novamente uma figura de linguagem. Né? Jesus era mestre nessas coisas. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem uma figura de linguagem aqui. Qual é a figura de linguagem? Comparação. Uma figura de comparação. Como é que a gente chama ela, Bruno? Existem várias figuras de comparação, né? Não é só uma. Por isso que eu pergunto, tá? Tem duas principais, na verdade, né? Paralelismo. É bom que aqui a gente também Pode ser. Aprende concurso português, público, né? Pode ser, paralelismo pode ser, mas tem duas que são as mais utilizadas. Paralelismo normalmente faz essa comparação mais genérica de ideias, né? De objetos em si, nós temos duas: a metáfora e o símile. Símile é um substantivo masculino, viu? Não é uma símile, é um símile. Tá bom? Tá vendo? É português também. Muito obrigado. Daqui que surge a palavra semelhança, né? A mesma palavra similar, é parecido, né? Nós compara uma coisa e fala, é similar a tal coisa. A palavra símile. A pergunta é, que não quer calar, né? Qual das duas aqui, sem consultar no chat GPT,
vocês acham que Jesus está usando? Sim. Qual vocês acham aqui? É que tá pegadinho, porque todos erraram. É metáfora. Porque o símile, a língua portuguesa, aprende. Fez igual o pastor agora. Errou! A palavra, a figura, né? Símile, ele precisa de um conectivo comparativo. Por exemplo, como conectivo como. Quando você coloca o como, por exemplo, o evangelho é como uma semente. Aí você está fazendo uma comparação onde aparece o conectivo. Ela é mais direta, né? A comparação. Exatamente. A metáfora, ela é uma metáfora, é uma comparação indireta. Você não tem nenhum tipo de comparação direta. Jesus não está dizendo assim, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, que são como, ou as nossas dívidas são semelhantes a... No meu tá, assim como. Então, mas assim como perdoamos os nossos devedores. A minha pergunta é o que significa dívidas. Entendeu? O que significa dívidas. E aí tá, beleza. Aprendemos então, caminhando aqui, que dívidas não significam dívidas. Ou Jesus está falando aqui para a pessoa que tinha débito no banco, débito na conta. Tá? Tá devendo para Deus na justiça. Então, é um outro tipo de dívida, né? Então vamos lá. Então, nós entendemos aqui que dívidas tem um outro significado, está sendo usado como uma metáfora. E o que significa dívidas nessa passagem? Morais espirituais. Pecados. Pecados. Então, dívidas aqui não significam dívidas financeiras. Perdoa as nossas dívidas como se tivesse um débito financeiro com Deus, né? Dívidas aqui falam da nossa condição moral, dos nossos pecados. Aí aparece então essa figura de linguagem, essa comparação aqui. Nós estamos caminhando em um solo extremamente seguro. Bruno, você está falando de metáfora, isso é uma coisa meio perigosa. De maneira nenhuma. Alguém lê para mim aí Lucas capítulo 11, verso 4. Lucas 11, 24. Lucas 11, 4? 11, 24, deixa eu ver. 11, 4, perdão. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja, Lucas também reproduzindo a oração do Pai Nosso, baseado na tradição que ele conhecia nos ensinos de Jesus, ele registra o texto sem a metáfora. Né? Como é que ele registra aí? Ele chama diretamente a dívida de pecado, sem problema nenhum. Tá? Então, quando a gente lê o texto, a gente deve usar esse princípio hermenêutico basilar. Qual é a regra hermenêutica mais básica que existe? Comparar a Bíblia com a própria Bíblia. A Bíblia responde ela mesma. Se você olhou para o texto e falou assim, cara, não entendo isso aqui, eu preciso achar um texto que trate, um texto similar, né? Um texto que trate da mesma situação para ver se os autores usam ali palavras intercambiáveis que deixem isso mais claro. E é exatamente o que o Lucas faz quando ele diz o Pai Nosso. Ele fala, perdoa os nossos pecados. Ao passo que Mateus usou dívida, ele usa a palavra pecado. Então a metáfora de Jesus já está esclarecida aqui, isso não é um problema para nós. Então a gente viu que no primeiro pedido do segundo bloco, Jesus fala de um pedido de provisão, não é isso? Nesse segundo pedido, é um pedido de perdão. Nossa, estão afiados, hein? É um pedido de perdão. Aqui começa a treta, né? É um pedido de perdão. Então nós vamos dividir o nosso estudo dessa frasezinha nas duas sentenças que estão aí. A primeira sentença é: perdoe as nossas dívidas, nós vamos discutir isso aqui. E depois a segunda sentença, que é a parte mais prática, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá bom? Então nós vamos ter dois momentos, dividindo só essa frasezinha aí, por isso que o negócio é longo. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, nós devemos iniciar a análise desse perdoe as nossas dívidas, ou perdoa-nos as nossas dívidas, destacando dois pontos principais. O primeiro deles é que, desde a queda de Adão, o perdão é a maior necessidade do ser humano. Né? Isso significa dizer que nós não temos outras necessidades, acabamos de estudar uma delas. Mas o que é mais importante? Se a gente fosse colocar numa balança aqui. Perdão. Né? O próprio Jesus fala sobre isso, né? A respeito de um enfermo que é colocado diante dele. Ele fala, o que é mais fácil?
Eu dizer para ele, levante e anda, ou os perdoados estão os seus pecados. Jesus coloca ali a equivalência. A maior necessidade do ser humano é de perdão, né? E isso já abre um leque para uma discussão absurda, porque olhando para o escopo evangelicalístico, do evangelicalismo moderno, a gente vê que há uma inversão, né? Parece que Deus está preocupado mais com o pão, não que não seja uma preocupação divina. A gente estudou sobre isso. Mas há uma vantagem nessa relação com Deus em relação ao perdão dos nossos pecados. É muito mais importante que a pessoa morra de fome, mas que tenha o perdão dos seus pecados, do que ela esteja com a barriga cheia e vai para o inferno, né? E existem várias teologias que fazem essa inversão. Teologias de cunho ideológico, diga-se de passagem. Luiz citou algumas delas na aula passada, não estou equivocado. Quais foram? Teologia da missão integral, aí tem uma outra que é da libertação, que é a teologia católica. São teologias que ensinam que Deus é quase que um revolucionário marxista mesmo, né? Que Deus está preocupado com as necessidades sociais das pessoas. E não que não esteja. Mas a questão é, quando a gente vai pregar o Evangelho, a nossa primária ou primeira preocupação é com a espiritualidade da pessoa, né? Não adianta a gente encher a barriga da pessoa, dar prato de sopa para ela, dar uma marmita para ela e não falar do Evangelho. Ela vai para o inferno com a barriga cheia. Mas também não adianta a gente falar só do Evangelho para a pessoa e não se atentar para as necessidades dela. Inclusive, a teologia da missão integral, que tem, sim, um viés ideológico, a proposta não é tão ruim em si. Porque a preocupação deles é pregar o Evangelho para o homem inteiro. Por isso, missão integral. Cuidar das necessidades do homem inteiro, não só da sua vida espiritual, também não só da sua vida material, mas cuidar de todas. Acontece que eles distorcem isso, né, no fim das contas. Mas olhando para o Evangelho, a gente deve sim cuidar das necessidades do homem inteiro. Dar pão, o pão celestial e o pão físico. Mas se estamos numa condição em que você, por exemplo, não tem tempo para preparar alguma coisa para dar sustento para essa pessoa, qual a maior necessidade dela? Que ela coma ou que ela seja salva? Seja salva. Então, a maior necessidade do homem desde a queda é o perdão dos seus pecados. Tenha isso bem claro na sua mente como uma premissa a partir de agora. Pode falar. Jesus, uma vez, ele falou que é melhor a pessoa, por exemplo, entrar na vida sem uma das mãos do que entrar com as duas, ou entrar na vida sem um dos olhos do que com os dois olhos. Se o olho faz pecar ou se a mão faz pecar. Né? Na narrativa do rico imprudente, quando Jesus fala de uma pessoa que juntou bens nos seus celeiros, aí ele ouve uma voz: louco! Hoje mesmo te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem serás? Aí Jesus conclui: o que vale mais o homem? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então Jesus coloca essa vantagem ali, né, de que a salvação é a nossa maior prioridade, o perdão dos nossos pecados. Até aqui tá tudo bem? Então, perdoa as nossas dívidas tem esse peso, tá bom? Segundo bloco. Outra coisa, uma consideração na verdade, Jesus quando fala como nós devemos orar, parece meio óbvio isso, mas a gente deve considerar de que Jesus está falando de si mesmo aqui. E quando se trata de perdão de dívidas, Jesus está ensinando um modelo para os seus discípulos. Quando nós olhamos as próprias orações de Jesus, especialmente do Evangelho de João, Jesus se considerava uma pessoa impecável. Inclusive o autor dos Hebreus diz que Jesus não cometeu pecado nenhum. Então Jesus está excluído aqui, né? Eu sei que parece meio óbvio dizer isso, mas é só para a gente ter isso como consideração inicial. Jesus está excluído desse padrão de oração. Essa oração não é para Jesus, mas para nós, porque quem tem dívida somos nós. Jesus não deve nada para ninguém, mas pelo contrário, né? É ele quem quita as nossas dívidas. No entanto, né, Jesus ele presume que nós temos dívidas a ser perdoadas. Aqui, vamos lá, que Deus me ajude a falar sobre isso com você. A linguagem dessa passagem, se vocês observarem, ela é uma linguagem judicial. Ela é uma linguagem forense. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. É a linguagem de uma pessoa que está devendo alguma coisa para alguém. Há uma dívida aqui. E foi esse tipo de leitura do texto que é onde nasce a nossa principal doutrina da soteriologia, não vou dizer reformada, mas da soteriologia cristã, de maneira geral.
temos aqui uma linguagem judicial, vou colocar. Parece que quando você lê esse texto, perdoa as nossas dívidas, alguém está diante de um tribunal sendo acusado de alguma coisa, de algum débito, e que ele não tem condições de pagar. Né? Sim ou não? Sim. Está pedindo perdão da dívida. Exatamente. Não consegue pagar. Então a linguagem é forense, tá? É aqui que nasce a principal doutrina da nossa soteriologia cristã. Qual é? Justificação pela fé. Justificação pela fé. Bastante. Alterou agora, hein? Calma, pai, que agora o bicho vai pegar. Quem pode explicar essa doutrina também? Justificação é só pela fé mesmo, não tem como justificar de outra forma. É pela graça, é pelo sacrifício de Jesus e não por merecimento. E foi feito através de sangue. Por causa da falta da condição, né? A pessoa de pagar a própria dívida é só Jesus, só graça, só fé. Então, vamos lá. Tá bem genérico isso, né? Geralmente entra em outra doutrina aí, não? Qual? Então, a doutrina da imputação está dentro desse escopo aqui, né? A imputação da justiça. Vamos lá. O que é justificação? Tornar justo o que não é justo. Então, tipo assim, eu sou um injusto, mas aí a justiça de Cristo foi feita suficientemente para satisfazer a justiça que deveria recair sobre mim. Samba mais, vai. A punição. Escorregadinho, né? Vai, continua. Natan só julgando. Quando Deus olha para o pecador que creu em Cristo, ele não vê a obra do pecador, ele vê a obra de Cristo. Por isso que esse pecador é justo diante de Deus, não por ele, por Cristo. Tá. Então, os teólogos reformados eles costumam dizer que a doutrina da justificação, Calvino dizia, por exemplo, que a doutrina da justificação era a dobradiça pelo qual a nossa fé cristã está sustentada, é a doutrina mais importante. Lutero dizia que quem não entendia a doutrina da justificação pela fé não entendeu o Evangelho. Pronto. Lá vai para falar que eu não entendi o Evangelho. Se você não sabe o que é a justificação pela fé, você não sabe o que é o Evangelho, você não entendeu o Evangelho, ele dizia. Né? Spurgeon dizia que a doutrina da justificação pela fé é como se fosse um martelo que esmiuça, ele dizia, né, as correntes que nos aprisionam no pecado. Muito bonito, né, tudo isso. Mas o meu ponto a doutrina da justificação pela fé, ela acontece, isso que vocês estão dizendo, ela acontece de maneira subjetiva ou acontece de maneira objetiva? Objetiva. Quem falou? Objetiva? Não sei. Por quê? Deu para entender a pergunta, sim ou não? Sim, eu acho que objetivo. Objetiva? Em que sentido você acha que a doutrina da justificação é objetiva? Porque ela não tem um aspecto só forense, mas tem a santidade, a santificação. Lutero diz o contrário, né? É o outro. Lutero dizia que nós somos santos e pecadores. Não, certo. Não, lógico, quando eu digo assim, que ela tem a santificação, é que antes da gente ser salvo, tem um aspecto que a gente não tinha capacidade nenhuma de fazer algo para a glória de Deus. Isso. Agora a gente é habilitado. A doutrina da justificação pela fé, ela diz que nós nos tornamos justos ou nós somos declarados justos? Declarados. Nós somos declarados justos. Nós não nos tornamos justos. Se disser nós nos tornamos justos, então ela é uma doutrina que não funciona, né? Só na teoria. Porque quem aqui é justo? Ninguém. Então nós somos declarados justos. Tá? Essa é a doutrina de justificação pela fé. Justificação pela fé luterana. A minha pergunta é, ela é subjetiva ou objetiva? Eu acho que é objetiva. Objetiva? Então ela acontece em que sentido? Como ela acontece? Você é declarado justo de maneira subjetiva ou objetiva, gente? É subjetivo. É subjetivo. A gente Não é justo. Olha isso aqui. Nós somos santos e pecadores. Então ela não acontece objetivamente. Ela acontece subjetivamente. Diante de Deus é subjetivo também. Mas isso, colocando de forma mais o julgamento final, assim. Quando a gente estiver diante realmente do sendo julgado num tribunal de Deus no final, quando vai estar lá. Aí será objetivo. Então tem esses dois aspectos também.
Escatologicamente falando, sim. Mas a doutrina da salvação, quando você é salvo, tecnicamente falando? Quando você crê. Quando você crê... Eu já ainda não, isso. Quando você crê, você é justificado. Você já é justificado ou você será justificado? Será? Não, já é justificado. Desculpa, no final agora. Você creu, você é justificado. Sim. Então aí é bem objetivo. Subjetivo. Para aqueles que creem, eu vou explicar melhor. O apóstolo Paulo diz assim: nenhuma condenação há. Isso na argumentação que a gente está vendo lá em Romanos. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso me parece subjetivo. É completamente subjetivo, porque esse tipo de declaração não acontece na prática. Ela acontece apenas, como dizem os teólogos reformados, no tribunal de Deus. O que acontece é mais ou menos assim. Já pode citar, não? Você tem Deus como aquele que é o juiz, você tem Satanás como acusador, e você tem você lá como culpado. Quem vai te proteger? Quem poderá me defender? Aí vem Jesus, o advogado, terno e gravata, fala: calma, eu já paguei a dívida. Está pago. Não. A acusação contra ele de maneira nenhuma, já está pago. Só para que não assistiu a obra da compadecida. Já está pago. O que objetivamente aconteceu? Absolutamente nada. Nada. A pessoa simplesmente depositou fé na obra de Cristo. Não teve nada objetivo. Pessoa que creu objetivamente de um dia para o outro, não muda nada na vida dela. Né? Calma! Eu estou falando no sentido de pagamento de dívida, gente. Entendeu? Certo. Pagamento de dívida. Mas existe uma resposta de gratidão. Aqui eu quero falar. Eu acho que precisa você definir do que você caminhou por isso. Qual que é a definição do que é objetivo e subjetivo? Porque a gente entende subjetivo daquela... Por exemplo, eu acho que todo mundo está partindo da ideia que o subjetivo é aquilo que acontece só no mundo das ideias, no lúdico. E o objetivo é a questão prática. Então, assim, quando você fala, por exemplo, que aconteceu só o subjetivo, é como se na cabeça da gente não tivesse. Então, não aconteceu de verdade. Então, eu acho que a gente precisa começar pelo ponto de partida de definição. A definição do subjetivo e o objetivo na questão da justificação. Né? Tá. Vamos lá. O objetivo é algo que você consegue, de alguma maneira, categorizar, ver algo explícito diante de você. E esse pagamento de dívida não acontece em algo concreto. O objetivo é algo concreto. Esse pagamento de dívida não acontece na vida real, vamos assim dizer. Estou falando apenas uma figura de linguagem, uma expressão, tá? Acontece no tribunal de Deus. É Deus quem declara você justo lá no tribunal dele. É isso que a doutrina da justificação pela fé ensina. Entendeu? Você tinha uma dívida diante de Deus e agora com a morte de Cristo a dívida não acontece mais. Acabou. Isso é completamente subjetivo. Entendi. Porque se fosse objetivo, por exemplo, eu ia ter se eu tivesse uma dívida com o Estado, eu já tá. Aconteceria na nossa realidade, vamos assim dizer. Entendeu? Esse plano. E esse pagamento de dívida não acontece aqui. Acontece no tribunal de Deus. É isso que a doutrina da justificação pela fé luterana ensina. Ok? Por isso, santos e pecadores. Como assim, Lutero? Você diz que nós não temos mais pecado, as nossas dívidas estão pagas. Não tem mais débito nenhum. Agora me explique. Por que o apóstolo João vai dizer então lá? Quem diz que não tem pecado, não confessa os seus pecados, é mentiroso. Qual a necessidade, por exemplo, de uma pessoa que já tem a sua dívida paga pedir perdão pelos seus pecados? Isso é o objetivo. Entendeu? A santidade é o objetivo. É algo que é concreto. Você pode avaliar. Alguém pode olhar para o outro e falar assim: fulano é justificado. Não. Você não sabe, porque não acontece aqui. Agora você pode dizer: fulano é santo. Olha a vida dele. Entendeu? Porque é objetivo. Essa é a diferença entre subjetivo e objetivo. Tá bom? Agora a pergunta é: ficou claro para todo mundo? Deu para entender? Agora sim. Deu para entender? Então vamos lá. Como que a gente coaduna, como que a gente conjuga a ideia de que nós não temos mais culpa, que a nossa dívida foi paga? Ok? Essa oração que Jesus nos ensina a pedir, né? Perdoa as nossas dívidas. Com a nossa vida de pecado. Com os nossos pecados.
Já somos justificados, estamos em processo de santificação. E por que pedir perdão? Porque a gente ainda está em processo de santificação. Mostra depender. Mas a dívida já não foi paga? Mas a gente ainda está em processo de santificação. Sim, mas isso não responde a pergunta. Eu entendo que nós estamos em processo de santificação. Mas a pergunta é, por que pedir perdão? Porque a gente ainda ofende a Deus. Por algo que já está pago. Veja, a doutrina da justificação pela fé, eu estou só colocando a pulga atrás da orelha de vocês, tá? Se a doutrina da justificação pela fé ensina de que Jesus perdoou seus pecados, preste atenção, no passado, no presente e no futuro, esses pecados, a sua dívida está paga. O justificado, aquele que foi declarado justo, ele não pode ser desdeclarado justo. Ou tipo assim, ninguém é mais justo, é mais declarado justo do que outro. A Vivi é mais declarada justa do que a Marina. Não existe isso. Santificação a gente pode objetivamente medir. Justificação não. Se você tinha uma dívida, não importa se você devia 1 milhão ou se você devia 50 centavos. Os dois agora estão na mesma condição. Não há débito algum. É isso que a justificação forense ensina. A minha pergunta para vocês é, se não há débito, isso é uma premissa que a gente já concluiu. Por que pedir perdão? Porque a gente precisa continuar se relacionando com Deus. E eu não arrependimento. Um de cada vez. Já passa. Agorinha? Eu acho que a gente precisa ter essa certeza no nosso coração, mas devemos continuar se relacionando com Deus. E é uma forma. Como a gente vai se relacionar com Deus se a gente chega nele com amor? E não chega, me perdoa. A gente podia chegar diferente, falando assim, Senhor. Não tem como chegar diferente diante de Deus. Sem ser assim. Marina. Não, pra gente ser quebrantado, a gente pedir perdão, mas se arrepender. Não ter arrependimento, de fato. E mostrar pra gente, você está no caminho errado. Se arrependa. O pedir perdão não é pelo aspecto objetivo, é subjetivo, é pelo aspecto objetivo. Opa, estamos começando. Porque entra também a questão, Genebra, eu creio, né, que porque a dívida não foi paga por mim, entende? Foi pago por ele. Por mais que ele tenha pago, eu ainda continuo sendo devedor dessa dívida de alguma forma, entende? E é necessário que eu venha me arrepender dos pecados, porque eu devo, mesmo sendo pago, mas eu devo a ele ainda. Uma dívida moral? Moral e espiritual, porque ele pagou nas duas. Mas ele não pagou com o meu crédito. O crédito é dele, ele que pagou. E eu sou o devedor dele. Eu não sou devedor mais das dívidas, mas sou devedor daquele que pagou ainda. Eu não sei se... Entendi, perfeito, muito bom. Para a gente começar a lidar com essa tensão, porque é uma tensão, eu acredito, e essa é a minha posição, vocês podem discordar ou não, que essa visão aqui, que eu acho correta, não acho errada, ela ainda é parcial da obra de Cristo na cruz. Ela é baseada em uma das, que a gente chama de teorias da expiação. Existem outras. Jesus não morreu na cruz apenas para perdoar pecados. Ok? Não morreu na cruz só para perdoar pecados. Ainda mais no sentido subjetivo da palavra. Olhando para a Escritura, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Se vocês não entenderem, vocês me interrompem e perguntem. Por favor, tá? Jesus não morreu apenas para quitar uma dívida. Ele morreu para quitar uma dívida? Sim. Não tenho dúvida disso. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses que a cédula que era contra nós, ele cravou na cruz, e envergonhando os principados e as potestades. Então Paulo presume que nós tínhamos um boleto para pagar, quase que literalmente. E esse boleto foi cravado na cruz. Não tem dívida. Ele pagou. Mas Cristo morreu apenas para perdoar dívidas? Ele está refazendo também todas as coisas, porque Paulo diz: a criação inteira geme ansiosa pelo retorno de Cristo. Mas a partir do momento que nós somos salvos, porque Deus nos criou também para nos relacionarmos com Ele, nós nos tornamos voltamos, né, a partir do momento da nossa dívida paga, nós nos tornamos aquilo que era o princípio, corregentes da criação, e agora nós temos o dever que foi dado lá no mandato criacional de dominar, governar e cuidar do jardim, ou seja, da terra, né? Exatamente. Então, essa relação Deus-homem não se trata apenas de uma relação judicial. O aspecto judicial, eu sei que é um pouco denso isso, gente, mas caminhe comigo. Eu sei que o aspecto judicial está presente nessa relação. Eu não posso negar isso, ninguém pode negar isso, porque está na Escritura. Isaías 53 fala de um
um verdadeiro israelita que morreria no nosso lugar. Pelas suas pisaduras, né, nós somos sarados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então você tem esse aspecto da imputação, da substituição penal, de que alguém pagou a sua dívida no seu lugar. Quem deveria ser crucificado era você. Né? O caso de Barrabás exemplifica bem isso aí. Barrabás somos nós. A cruz foi feita sob medida para Barrabás. Nós deveríamos estar lá. Mas Jesus foi crucificado no nosso lugar, pagando ali a nossa penalidade. Ok, isso acontece. Esse aspecto judicial é bíblico, não dá para negar. No entanto, eu acredito que ainda é muito reducionista em relação ao que de fato aconteceu na crucificação. Ok? Existem outras teorias da expiação, não apenas a teoria forense de que Jesus pagou dívidas. Né? Existe a teoria do exemplo, por exemplo, Jesus morreu para nos dar um exemplo. Existe a teoria do Christus Victor, que a Kel falou aqui agora, que é que Jesus morreu para vencer os poderes do mal, que era assim que Israel enxergava. Jesus veio como Messias para restaurar a nação de Israel e toda a criação. Né? Isso que as promessas proféticas diziam, que toda a terra se encheria da glória do Senhor, como do conhecimento do Senhor, ou da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É uma restauração cósmica, que é bem o que o Evangelho de João também fala a respeito da crucificação de Jesus, de Deus habitando no meio do seu povo e restaurando tudo. Tem a teoria da expiação que a gente chama de governamental, que Jesus é colocado na cruz para mostrar a gravidade do pecado, para revelar os atributos de Deus, de justiça, santidade. Tudo isso são maneiras de articular a crucificação de Jesus. Por que a gente costuma dar ênfase à teoria da expiação forense e judicial? O que foi ensinado teologicamente por conta da maneira como o próprio Lutero entendeu, que a partir do momento da questão da... E o que estava acontecendo? Só para você elaborar melhor a sua resposta. O que estava acontecendo quando o Lutero começou a reacender essa doutrina aqui? Que o pessoal estava pagando para ter o seu lugarzinho no céu, o seu terreno. Isso anulava o sacrifício de Cristo, né? Mas eu acho que é importante a gente falar, mas porque eu acho que não ficou muito claro. E eu acho que é uma das doutrinas mais importantes para a gente entender. Por exemplo, houve momentos da minha vida em que eu estava em conflito com Deus e porque, por exemplo, eu não estava fazendo os meus devocionais com frequência, a minha vida de oração, as minhas leituras, eu me achava que eu estava abatida na fé, questionar o amor de Deus. E aí eu lembrar de que, por exemplo, eu não fui salvo por nenhum dos meus esforços. Eu devo orar a Deus para que Ele renove a sua graça em mim, mas não necessariamente a minha salvação depende desse esforço de estar todos os dias, né? Então eu posso ir até o Senhor e suplicar por graça pelo renovo, porque eu sei que eu fui salva. Então eu acho importante essa doutrina, a gente primeiro entender realmente, porque eu acho que ainda não ficou bem claro para todo mundo, do que a gente sabe que a gente creu em Deus, que nós somos salvos, mas a gente não sabe nem o que acontece a partir do momento da justificação pessoal. Como isso, por exemplo, me faz eu me relacionar com o Senhor a partir dessa salvação. Vamos lá. Então, nós temos Adão lá no Jardim do Éden comendo do fruto. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, diz que nós herdamos algumas coisinhas de Adão, né? Nós pecamos à semelhança de Adão, diz ele. Apesar de ninguém estar no Éden, todos nós carregamos a culpa do Éden. Por quê? Porque a semente foi preservada. A semente foi preservada, né? Através de um homem veio aqui. É justo isso? Assim como através de um homem também veio a salvação. Por que vocês são culpados, nós somos culpados se nós não estávamos no Éden? Porque o Adão era o nosso representante, legal. Nós chamamos, é por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 4, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecados. Ele diz lá, citando Salmos. O que é imputar? Colocar sobre a pessoa. É o que o Carlos falou, é a doutrina da imputação, né? O que acontece na doutrina da justificação pela fé é que o Lutero chamava de grande inversão. Opa, inversão. Você tem o nosso pecado. Parece o grande diversão. É que emendou. Nosso pecado e tem a justiça de Cristo. Ok? Você tem eu,
Nossa, né, no caso. E Jesus, ele inverte. Isso nós chamamos de imputação. Imputar é colocar no crédito de outra pessoa. Então o que acontece no Jardim do Éden é que o pecado do homem que havia sido imputado a nós, com a crucificação, ele é colocado sobre as costas de Jesus. E o mesmo acontece com a justiça. A justiça de Cristo é colocada na nossa conta. De modo que agora nós não temos mais nenhuma condenação diante de Deus, aqui Paulo conclui em Romanos capítulo 8. Mas o meu ponto é, antes de a gente chegar nisso aqui, o que a gente herda de Adão necessariamente? Quando a gente chama de pecado, o que significa isso? A natureza pecaminosa. Pecado. A culpa do pecado. Culpa é uma coisa. Olha só. Culpa é uma coisa. O que mais? A inclinação a desejar aquilo que vai contra a vontade de Deus. Corrupção. Agora, veja comigo. Esse aspecto da inversão, da imputação, ele resolve qual o problema? Da culpa ou da corrupção? Os dois. Da culpa. Não, no primeiro momento sim, mas existe uma promessa. Então, vamos lá. A corrupção Aí que tá. É que a gente sempre tem que calma, pensar calma. falando normal e escatologicamente. Vocês estão comigo, gente? Sim. Vocês estão comigo mesmo? Se você paga uma dívida, o que você muda na pessoa? A consciência do real. Não muda nada, objetivamente nada. Muda sim. Será que você já consegue... Vamos pensar o seguinte, você tem um bandido, o cara foi preso. O cara cometeu um crime e foi preso. Eu sou advogado. Aí, ou, sei lá, sou um parente dele lá, como é que chama? Enfim, eu pago a fiança dessa pessoa, eu pago a dívida dela. Essa pessoa pode sair de lá e cometer outros crimes, continuar sendo um criminoso. O pagamento da minha dívida não muda a natureza da pessoa. É o nosso cara. É o nosso cara. Ó, calma lá, já passo isso aqui, ó. Técnica, objetivamente falando, isso não acontece. Por isso que eu falo que a doutrina da justificação pela fé, se você analisá-la apenas no seu sentido forense, judicial, ela não abrange todas as necessidades do homem em relação a Deus. Porque Deus não trata apenas da nossa culpa. Ok? Deus não apenas falou assim, ó, tá paga a dívida de vocês, então tá tudo certo. Ok? Ele lida também com a nossa corrupção, que são os nossos pecados. É muito mais sofisticado do que pagamento de dívidas. Ok? Então se ele paga a nossa dívida, ele resolve o problema da culpa. Mas como é que funciona a questão da corrupção? Paulo fala que entra na parte do... Antes nós éramos incapazes de sanar, de santificar, né? De resolver essa questão da corrupção. Mas agora, depois do Espírito Santo habitando, nós podemos agora lutar contra isso. Tanto que ele fala, exercita-te na piedade, que é a questão de que através do meu esforço e ao mesmo tempo da graça do Senhor operando os dois ao mesmo tempo, é possível que gradualmente a gente vá aumentando a nossa santidade. Essa corrupção, a ideia é que ela vá se diminuindo até a chegada de Cristo e nós temos completamente o nosso corpo glorificado. Isso mesmo. A doutrina da justificação pela fé, ela está separada da doutrina da regeneração? Como doutrina, sim. Sim, mas ela nessa mesma dimensão. Porque a partir do momento que é justificado, não entra num processo de regeneração? Sim ou não? Olhando para a vida dos crentes, sim. Então, no caso, ele resolve, e aí entra a questão da santificação, né, progressiva. Então, mas só abrindo parênteses essa sua fala, será que justificação também não significa regeneração? Esse é o meu ponto. Eu estou falando exatamente isso. Então, será que quando a gente avalia a doutrina da justificação, dando ênfase no seu aspecto forense, a gente não esvazia o aspecto da regeneração? Então, mas aí ela, no caso, ela resolve, não completamente a corrupção, porque a corrupção a gente joga lá para o final, que aí vamos estar no seu estado final de glorificação. Mas não é. Então vamos lá. Mas aí, tipo assim, quando o Lutero ensinava a doutrina da justificação pela fé, ele ensinava isso. Ele ensinava isso. Então, mas a questão sistematizou de um jeito, ele fez uma sistematização que esvaziou um pouco tudo que envolve a soteriologia. Veja, a minha crítica aqui é exatamente, é uma crítica assim, não pejorativa.
quando essa doutrina ela surgiu no solo reformado, no século XVI ali, ela surgiu por uma necessidade. Né? Ela surgiu por uma necessidade. Vocês destacaram aqui de que os católicos eles estavam cobrando indulgências para as pessoas se salvarem. Né? Se eu falava lá da moedinha batendo no fundo do gasofilácio lá, significava uma alma que saia do inferno. 15. Batendo É meio batendo moedinha. Então, eles compravam, as indulgências era a venda da salvação. Paulo, Lutero, na verdade, quando ele leu Romanos, ele falou, olha, é o que está acontecendo aqui. Os judeus foram, como eu posso dizer, o catolicismo do século XVI foi espelhado no judaísmo do século I, como um judaísmo que cria na salvação pelas obras, ok? E que a maneira de libertar as pessoas dessa opressão era ensiná-las a justificação pela fé. Então Lutero se apropriou de uma doutrina, deu ênfase a um aspecto dessa doutrina para resolver um problema que estava... Atenção, gente. Estava acontecendo naquele momento. Estava acontecendo naquele momento. Entende? Mas, se você fizer uma leitura de Romanos, eu estou estudando Romanos com a Kel, uma leitura simples, mas atenta, você vai perceber que Paulo não está falando disso. Mas essa doutrina é fundamental até nos dias de hoje. O que? Lógico. Veja, vamos lá, devagarzinho, sem pressa. Uma boa parte da igreja acha que é a igreja católica. Vamos lá, devagarzinho, sem pressa. O que está acontecendo na Epístola aos Romanos? Quem sabe me explicar por que Paulo trata da doutrina da justificação pela fé na Epístola aos Romanos? Vamos lá. Existe separação? Você acha que Paulo está falando ali de pessoas que estavam comprando indulgências? Eu acho que Está era. falando sobre seguir a lei de Moisés. De Moisés. E por que ele faz isso, Brunão? Porque você tinha judeus e cristãos Convivendo juntos. Gentios. Você tinha gentios. Então o problema era o seguinte, vamos lá. Se você tem um judaísmo ali, Jesus aparece, naquele período, morre, ressuscita. O ponto de Paulo é, o que acontece agora com Israel aqui? Israel agora fracassou, falhou. Por quê? Nós estamos inaugurando uma nova aliança, um novo momento. O que a gente faz com a lei? Os judeus daquela época estavam querendo obrigar os gentios a se tornarem judeus. Então vocês querem participar disso? O que vocês têm que fazer? O que os homens tinham que fazer? Cortar o cara bacana. Entendeu? Tinha que resolver essas coisas. Ou guardar sábado e comer certos tipos de alimentos. Vocês têm que se tornar judeus. E Paulo diz, não foi bem assim. Aí, olha que magistral. O exemplo que ele usa? O exemplo de Abraão. Veja Abraão. Abraão era circuncidado quando creu? Não. E Abraão foi justificado porque creu. Aí tá. Quando Paulo usa justificado para Abraão, vocês acham que Paulo estava falando disso aqui? Sim. Hã? Não. Não. Preocupar com isso. Não. Justificar para Paulo é você vai ser meu agora. Justificar para Paulo é pegar Abraão e fazer Abraão seu povo. Tem nada de pagamento de dívida aqui. Mas É que o próprio termo justificado tem que justificar de alguma coisa. Vamos lá, boa. Devagarzinho, sem pressa. Justificação na teologia paulina é um termo polivalente, ele é muito abrangente. Ele significa muitas coisas, vamos assim dizer. Até porque as línguas antigas, tanto o hebraico quanto o grego, as palavras, elas normalmente, por ter um vocabulário mais curto, elas abrangiam várias nuances semânticas, dependendo do contexto em que ela era aplicada. Como, por exemplo, a palavra fé. A palavra fé, pistes, no grego, nem sempre significa sentimento, tipo, depositar confiança. Fé pode significar fidelidade, obediência, lealdade, depende do contexto. Então, justificar alguém não necessariamente significa pagar a dívida de alguém. Assim como, por exemplo, Israel será justificado. Justificar está mais ligado à palavra vindicar, como eu já expliquei para vocês, que é no sentido de exaltar a pessoa publicamente. Deus dizia assim, você vai ser meu e eu vou mostrar para todo mundo que você é meu. É mais ou menos isso na teologia hebraica. Isso é justificar. Vamos lá. Então os gentios agora estão nesse corpo. E os judeus estão querendo obrigá-los a se tornarem judeus. E Paulo diz, não, Abraão foi justificado sem antes
da lei existir. Antes de se circuncidar, Abraão já havia sido justificado. A circuncisão, esse sinal que vocês estão querendo obrigar que os gentios pratiquem, veio depois que ele creu. Então, com isso, Paulo destrói o argumento judaico daquela época de querer obrigar os gentios a se circuncidarem para serem justificados. Certo? Com isso, Paulo começa a lidar com o ponto da validade da lei, porque o judeu poderia pensar assim, bom, tudo bem, já que a lei veio depois e Abraão foi justificado sem lei, então para que serve a lei? Joga a lei fora. E Paulo diz em Romanos 5, de maneira nenhuma, a lei teve essa utilidade. Ela veio para agravar a ofensa de Adão e mostrar exatamente a necessidade que nós precisamos de um Salvador. Com isso, Paulo começa a gerar outras dúvidas. Então a lei é má, já que ela está enferma pela carne. E Paulo diz, de maneira nenhuma, a lei é santa, justa e boa. O problema não está na lei, o problema está em quem? Em vocês que não obedeceram e tropeçaram. E alguém poderia falar assim, que é o segundo ponto. Então já que nós não precisamos da lei, e que na verdade a lei veio para agravar a ofensa, para que com essa lupa que a lei trouxe de tornar Israel quase que impossível de se salvar, então na verdade a gente deve pecar mais. Porque se a graça de Cristo sobrepõe os nossos pecados, quanto mais a gente pecar, mais Deus derrama graça. Então vivamos no pecado. Olha só. A dívida foi paga. O jeito que os arminianos... Irmão, Paulo, se Lutero lesse Paulo dessa forma, ele não pararia no aspecto forense. Porque é exatamente o que Paulo está lidando ali. Os judeus poderiam pensar, bom, se a gente é justificado só porque crê e não por obediência à lei, então vamos viver no pecado. E é o que, lamentavelmente, muitas pessoas fizeram com a doutrina de Lutero. Nós chamamos eles de antinomianos, né? As pessoas se tornam muito autoindulgentes, né? Tipo, o Senhor vai sempre me perdoar, então ela comete o erro e já passa a mão na cabeça. Não, mas eu tenho um perdão garantido, né? Exato. O que significa anti? Nomos? Lei. Então, Lutero ensinou exatamente, inclusive teve dificuldade com alguns textos do cânon, por exemplo, Tiago, que diz que Abraão não foi justificado só pela fé, mas também pelas obras. Tiago diz exatamente isso. Abraão não foi justificado só pela fé. Você acha que Abraão foi justificado só quando creu? De maneira nenhuma. Foi quando Deus pediu o filho dele que ele obedeceu que ele foi justificado. Porque na mentalidade judaica não existe diferença entre fé e obras. Fé é obras. Se eu creio, agora eu quero viver para agradar. Terra, manto. E para Lutero, houve essa diferença. Fé e obras. E aí está o ponto. Paulo, quando trabalha em Romanos sobre essa relação de fé e obras, ele não explica isso para quê? Ele não está falando de obras no sentido de coisas boas, de fazer coisas boas. Paulo, quando fala de obras, lá ele fala de obras da lei. Ok? Obras da lei não significa coisas boas, significa esses delimitadores judaicos, que seriam a circuncisão, o sábado e a kosher. Então, obras da lei aqui, para Paulo, não significa fazer coisas boas. É diferente. Quando Paulo diz, ninguém é justificado pelas obras da lei, ele está dizendo, ninguém é justificado por ser judeu. E não por fazer coisas boas, necessariamente. Porque na mentalidade paulina, fé era sinônimo de fazer coisas boas. Alguém pode dizer que tem fé se não tem obras? A fé está morta. Mas a obra aí tem relação à obediência a Deus, no caso. Sim. Porque às vezes a gente fala de obras, às vezes a gente pensa que é ajudar. Tá incluído isso. Tá incluído. Mas é a questão do coração. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Fé é essa lealdade a Deus que implica a obediência, dar assistência ao necessitado. 5 minutos. Exato, viver uma vida para Deus, Kelson. A grande questão, Renato, você está falando a questão de sistematizar. O grande problema, e a gente entende que não, realmente naquele tempo ele não estava preocupado, Paulo não estava preocupado, mas houve a necessidade. Sim. Né? Então a grande questão é sempre olhar realmente para as três, olhando para a história, né? Olhando para a teologia bíblica, história e sistemática. Não vamos responder sobre isso, né? A grande questão, nós como crentes, pega a sistemática e acabou. E Lutero estava errado? Não. Eu não acho que ele estava errado.
Mas eu acho que ele reduziu bastante por uma necessidade contextual. Eu acho que na verdade foi limitado, foi uma limitação que necessária. É o foco que ele precisou dar. É isso. Mas quem sou eu pra falar que o Lutero é limitado, né? Não, o cara que escreveu. O cara que escreveu A Vontade Escrava, né? Como é que fala? Nascido escravo. Nascido escravo. Quem que sou eu pra falar contra o cara que tem tanta inteligência, né, velho? Tem um livro que é o discipulado, é discípulo do Bonhoeffer, que ele trata exatamente sobre isso. Ele vai tratar sobre fé e graça, né? Ele vai dizer que a partir do momento que você entendeu de fato que Cristo fez na cruz, você não vai mais tratar a obra de Cristo como uma graça barata. Ele fala que as pessoas costumam, né, minimizar a obra de Cristo e a entender a fé num sentido pejorativo. Fui perdoado, agora eu posso, sempre eu vou encontrar graça, misericórdia no Senhor, e trata isso como se fosse uma graça barata. É tão fácil para mim, então posso continuar pecando. Vou e volto. E trata como se não custasse a ira de Deus, o inferno, o sacrifício de Cristo na cruz, o quanto foi doloroso para Deus permitir que Cristo passasse por aquilo, o quanto Deus odeia o pecado. Então todos os desdobramentos que implica o fato de nós sermos agora aceitos diante de Deus. Então a gente não pode tratar e quando a gente não trata como graça barata, é quando a gente entende que a fé ela não está desassociada a obras, mas essa questão não pode ser reduzida apenas a ajudar o outro com alimento, é muito mais profundo e não está ligado somente a uma obra externa, mas uma motivação. Onde está o meu coração? Eu tenho de fato essa fé e essas obras ela vem porque eu sou fiel a Deus, eu amo a Deus, eu quero corresponder, eu odeio aquilo que Deus odeia, eu amo aquilo que Deus ama. Então essas obras ela vêm de um coração que foi alcançado e agora deseja desesperadamente amar a Deus como eu fui amado, né? Exatamente, vamos lá. Se a gente entende, e alguém pode tentar se proteger disso, mas eu, na minha opinião, dar um tiro no pé, é impossível. Se você defende a justificação pela fé apenas no sentido forense, que a justificação pela fé é a nossa dívida paga, você automaticamente vai cair nesse perigo. Minha dívida está paga. Então, tá tudo certo. Né? Quando a gente começa a tratar a justificação, uma percepção mais judaica do que realmente o apóstolo Paulo estava tratando, você não lida apenas com o problema da culpa, ou seja, com o problema de inocentar pessoas. Se justificação é mais do que pagamento de dívidas, mas também está ligado, por exemplo, ao que Paulo diz em Romanos capítulo 8, na qual ele segue o fluxo da argumentação, quando pergunta assim, Paulo, se a lei não lidou com o problema da queda de Israel, a lei só agravou a ofensa, e essa ofensa que já estava grave, a ferida estava aberta, fez com que a graça de Deus superabundasse, então ótimo, vamos viver no pecado, para que a graça de Deus abunde mais. Qual é o argumento de Paulo? O que Paulo fala? De maneira nenhuma. Megenoito. No grego, megenoito. De maneira nenhuma. Vocês são idiotas? É mais ou menos isso, vocês estão ficando loucos? O que aconteceu quando Cristo morreu? Deu capacidade agora de lutar. 3 dias depois, ressuscitou. E ele ressuscitou para uma nova vida. E Paulo argumenta, vós também, juntamente com ele, quando creram, morreram. Vocês morreram. Vocês foram sepultados com Cristo. Aí ele usa o exemplo do batismo. O batismo simbolizando esse aspecto da nossa morte e ressurreição. E depois ele usa o próprio exemplo da crucificação. Vocês foram crucificados com Cristo. Vocês foram mortos. Não é isso que Paulo disse? Eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então justificação para Paulo não era só pagamento de dívidas. Era o resolver do problema da corrupção. Quando Cristo morreu, e aí ele vai chegar, inclusive, na própria criação, que geme, né? A criação geme aguardando o quê? A redenção dos filhos de Deus, quando toda a criação será refeita. A justificação envolve questões de pagamento de dívida, mas é muito mais do que isso. É uma recriação, é um refazimento. Se nós somos criaturas de Deus, se nós somos criaturas de Deus,
Se nós somos criaturas de Deus, nós também, juntamente com a sua morte e ressurreição, como diz o teólogo aí, está filmando, não posso falar. Ele diz assim, que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele trouxe nos seus ombros a nova criação. É por isso que Paulo diz assim, vocês são nova criação, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então morreu, ressuscitou. Eu não posso dizer para Deus assim, não, o Senhor pagou a minha dívida, o boleto que estava lá foi pago, está tudo certo. Não, o boleto que foi pago, ele trouxe um envolvimento objetivo na minha relação com Deus. Eu sou justificado no sentido objetivo também, não só subjetivo. A minha justificação implica numa vida de santidade, de obediência, uma vida que reflete o caráter cristão. Então não articulem apenas a nossa salvação como se fosse apenas um pagamento de dívida, substituindo Jesus por você. Isso aconteceu? Sim. Mas quando Jesus morreu, Ele fez de você uma nova criação. Ele fez de você uma nova pessoa. Então, Ele tratou do problema da culpa e o problema da corrupção. Pode falar. Acho que foi Calvino que falou que quando uma pessoa se converte, ela tem um livre-arbítrio fraco. Ele quer dizer o quê? Que essa pessoa é capaz de fazer algo para a glória de Deus por causa da habitação do Espírito Santo na vida dela. Não é que ela tem um livre-arbítrio mesmo de fazer, eu nunca mais vou parar de pecar. Mas como ela consegue fazer algo para a glória de Deus, Deus deu um poder, nível de liberdade. Deus deu poder, é exatamente isso. A teologia da nova aliança, olha só, por isso que Paulo faz essa relação de obras da lei, que era a aliança judaica, a aliança mosaica, mas dizendo com a nova aliança. Em Romanos 8 ele fala a lei do Espírito da vida, que é um eco do que Jeremias e Ezequiel falou, de que farei com Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança. E essa nova aliança, eu colocarei o meu Espírito dentro de vocês, para que vocês obedeçam a minha lei. Olha que lindo isso aí. Vocês não precisam mais dessa obediência mecânica, engessada da lei mosaica. O que acontece agora é um novo nascimento, uma nova criação, o Espírito de Deus. Marina, por favor, né? Que é, nós como calvinistas, a gente cai nesse erro aí, né? Por quê? Porque pela graça, hoje um calvinista tem essa questão da graça, né? Beleza, a graça nos salvou, beleza. Só que a gente esquece que essa dívida foi paga, mas requer que a gente ainda continue sendo devedor, como foi falado. Então, por mais que eu tenha sido salvo pela graça, isso não implica de obrigações, de reverência, de deveres, né? A graça que salva transforma. Exatamente, essa mesma graça ela implica que eu devo agora a esse Senhor que pagou essa dívida. É como um escravo, realmente. Escravo dado pelas trevas. Paulo usa inclusive essa figura. Exatamente. Agora ele pega esse escravo, ele paga, ele compra esse escravo. E agora esse escravo, ele é servo desse Senhor. E a gente esquece muitas vezes que essa questão que essa dívida foi paga. Mas os meus deveres com esse Senhor que pagou a dívida, essa dívida, continua, só mudou de Senhor. Paulo usa exatamente essa figura do escravo. Ele usa exatamente, ele fala da figura da morte, vocês morreram, ressuscitaram para uma nova vida, e vocês antigamente eram escravos do pecado, e vocês vendiam os seus membros para trabalhar para ele. Mas agora, Paulo diz, vocês são escravos do Senhor Jesus, e devem entregar os seus membros ali deve ser entendido como uma metáfora para o corpo, o seu corpo, Paulo diz em Romanos 12, né? Vossos corpos como sacrifício vivo, entregar os seus membros para esse Senhor, para trabalhar para Ele. Então na teologia de Paulo, a justificação era uma coisa maravilhosa. Era isso aí. Era essa coisa super sofisticada, abrangente, que envolvia, obviamente, a centralidade da nação de Israel, mas essa inclusão dos gentios dentro desse projeto maravilhoso de reconstrução cósmica. Não, pode ser muito objetivo. Lindo demais, que é o que Deus abençoe vocês. Ela tem uma palavra para falar. Eu acho muito engraçado nesse ponto que você estava falando, da capacidade que o Espírito Santo nos dá. E o pastor Riblis, ele, uma vez, eu estava lutando com uma questão de perdão, né? Eu falei, pastor, mas eu já perdoei tantas vezes. E aí o pastor falou, isso significa que você tem andado em mais graça. Porque isso é contra a nossa natureza, né? Perdoar, amar e fazer aquilo que Deus espera de nós é contra a nossa natureza. Isso mostra que você tem andado com Deus, porque isso é poder de Deus, isso é graça. Porque a nossa natureza realmente não sente prazer nas coisas que Deus deseja.
Você pode